Ontem, na minha solitude com Deus, eu escrevi um poema que eu quero ler para vocês. De vez em quando eu sou poético. É a minha parte melancólica. Mas eu acredito que foi Deus que inspirou. E como eu preciso muito da sua atenção e do silêncio, para que você entenda que eu vou procurar falar mais baixo possível, para reverberar menos, por enquanto. Porque em breve essa igreja vai estar inteira acústica, em nome de Jesus. Inteiramente preparada, com som e com tudo que tem direito, em nome de Jesus. Chama-se Quanto Vale? Quanto vale uma criança, ainda que você não tenha mais esperança? Quanto vale o dia de hoje, por mais que eu sonhe com o amanhã? Quanto vale um amigo sincero? Será que seu valor está só no que pode fazer? Quanto valem boas palavras? No mundo de hoje eu não sei nem como dizer. Quanto vale a sua vocação? Será que só vale o seu salário? Quanto vale para você uma vida? Quanto vale para você uma vida? Ela tem de fato para você algum valor? Qual o preço da tua agenda? Cabe uma horinha com Deus? Quanto você cobra a quem não te retribui? O boicote, o orgulho, o desprezo e a mágoa? Quanto vale Cristo dentro de você? Qual o valor da sua comunidade de fé? Quanto valem seus pastores? Suas palavras de domingo após o almoço? Quanto vale? Feche seus olhos. Pai, debaixo desse temor santo, nós queremos compartilhar uma realidade espiritual. Não é um sermão, não é uma pregação, é uma chave, Deus, que eu creio que o Senhor vai entregar a essa igreja, a quem nos assiste online, a quem vai assistir depois. Eu oro para que o teu bendito Espírito Santo permeie os ambientes onde eles estão e estiverem, para que a palavra seja recebida de forma a produzir muitos frutos. Faz esse milagre aqui no nosso meio. Quanto a mim, que sou um instrumento para a tua palavra ser pregada nessa manhã, eu oro para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam a ti agradáveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu vim entregar uma chave para vocês. Vamos ler o título da palavra? Honra, a chave que me faltava. Fala para a pessoa que está do seu lado. Honra é a chave que te faltava. E antes que você se defenda e diga assim, eu sou honroso, eu sou honrosa, eu quero pedir que você abra mão daquilo que você acha que é e preste atenção nessas palavras para ver se elas fazem sentido para você. Porque se elas fizerem sentido, eu quero ter uma concordância que eu nunca tive nessa igreja. Porque hoje, no último domingo de janeiro de 2024, nós vamos encerrar um ciclo de desonra nessa casa. E nós vamos começar um ciclo de honra que vai trazer milhares e milhares de vidas para Jesus, milhares e milhares de recursos para a sua casa, milhares e milhares de soluções que você não teve, milhares e milhares de ministérios que vão nascer, milhares e milhares de pessoas empoderadas, de relacionamentos curados. Essa chave vai mudar a sua vida. Deus falou comigo a semana inteira sobre várias coisas. E ontem, quando eu parei para orar, pedi para que Ele me desse as palavras para transmitir aquilo que Ele falou comigo durante a semana toda sobre nós. Eu pedi a Ele muita sabedoria para que eu não me excedesse e nem que faltasse. Então, à medida que você vai recebendo isso no seu espírito, eu peço que você concorde e manifeste isso, por favor. Isso vai testificar no meu coração, amém? Por gentileza, o próximo. Então, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. Mas antes disso, para um pouquinho.
anotei uma coisa aqui que eu quero falar com vocês. Igreja não é empresa e não é instituição. Nós temos uma ONG como braço social da Farol. ONG é uma instituição, igreja não. Igreja não é empresa e igreja não é instituição. Igreja é a família de Deus. Por isso ela se organiza com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E através do Deus Filho, todos vocês, inclusive eu, podemos ser cheios do Espírito Santo. Podemos ser filhos do mesmo Pai. Podemos ter direitos iguais à herança. Podemos falar a principados e potestades. E é por isso que a igreja instituição e a igreja empresa não tem poder espiritual para curar, para destruir demônios, potestades e principados, para realizar milagres. Portanto, essa igreja que você está aqui não é uma empresa, não é uma instituição. Ela é a família de Deus e ela tem um Pai. Deus Pai. E todos aqui, sem exceção, são filhos deste Pai. Quem não é, vai ser. Então, o que você faria se você estivesse numa mesa conversando com o seu pai? Conversando com o seu pai. O seu pai está conversando com você e você está no celular. O que você faria se você é o pai e você está conversando com o filho e o filho está assim: vou ali tomar um cafezinho. O que você faria se Deus Pai fosse você é o Deus Pai, e você marcou um encontro às 9h30 da manhã com o seu filho, e seu filho chega às 10h15? Alguns não teriam paciência de esperar, outros não tolerariam 15 minutos de distração. Então eu vou começar dando tom. Essa igreja tem pai. Ela não é uma empresa. Você não paga a sua taxa aqui, está liberado de qualquer obrigação. A igreja é a família de Deus. Todos são parte de uma família. Nós temos direitos nessa família e nós temos responsabilidades nessa família. Vou repetir. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é a casa do Deus Pai. E nessa casa todos têm direitos, todos podem pegar das bênçãos, mas todos têm responsabilidades. Na minha casa eu tenho 2 filhos e uma esposa. E a nossa casa, filho não se preocupa com conta, mas filho tira o prato e leva até a pia. Na minha casa tem pai e tem mãe. Não é assim? Filho e filha não se preocupa com problema de adulto, mas eles podem usufruir do carro, do colchão gostoso, das contas pagas, da escola paga, do convênio de saúde. Eles podem usufruir de tudo, porém eles devem amor, respeito e honra. Filho em casa não fala alto com pai e com mãe. Na minha casa não. Quando estou falando, o Tauana está falando, eles não ficam ligando o telefone e fazendo o que eles quiserem. Não. Eles não chegam a hora que querem. Não saem a hora que querem. Porque ela tem pai. Estamos alinhados? Seguimos. Se a casa do meu pai avança, eu avanço também, porque eu sou herdeiro. Então eu fui ensinar Davi outro dia a fazer negócios. E eu fui ensinar ele a negociar. E ele não foi muito feliz comigo fazer o negócio. Mas quando chegou lá, ele entendeu que eu estava treinando ele. E aí depois que a gente terminou o negócio, ele virou para mim e falou assim: foi muito bem, pai. Eu falei assim: filho, eu estou te preparando, porque tudo isso será seu. Tudo que você tem hoje vai ter amanhã. Se eu tiver, vai ser seu. Um filho tem humildade, uma filha tem humildade para aprender com seu pai. Por quê? Porque tudo vai ser dele. Digo para vocês uma coisa: se nós soubermos viver como família e não como instituição, nós vamos mudar muitas situações que estão erradas. Preste atenção. Hoje nós precisamos alinhar a nossa credibilidade da terra com a credibilidade do céu. E para isso nós vamos precisar encerrar de uma vez ciclos do passado. Hoje Deus vai encerrar ciclos aqui. Hoje Deus vai encerrar ciclos aqui. Ciclos de desonra, ciclos de doença,
ciclos de maledicência, ciclos de pobreza, ciclos de dívida. Deus vai encerrar ciclos aqui, porque nós vamos acessar portas através da chave da honra. Mas para isso, precisa alinhar a tua credibilidade do céu com a da terra, porque eu acho que não está combinando. E para combinar a credibilidade minha que eu tenho na terra com a do céu, eu preciso estar na presença de Deus e me parecer com Ele. Eu estar na presença de Deus vai me fazer parecido com Ele. E essa credibilidade minha vai se tornar a credibilidade dele. Amém? E a credibilidade dele vai ser depositada sobre mim. Mais um pouquinho, rapidinho. Encerrar ciclos. É forte o que eu vou dizer agora. Encerrar ciclos é acabar de uma vez com qualquer vínculo com o passado. É guardar as pessoas, é amar as pessoas, mas é encerrar a influência delas na sua vida. Amém? Eu sei que tem muita gente sofrendo resistência nesse mês, e resistência inclusive para entrar na palavra que Deus liberou. E eu vou dizer por quê. Porque está faltando essa chave. Mas eu não posso dar a chave antes de você encerrar o passado. Foi teu amigo, não é mais. Foi teu líder, não é mais. Foi teu emprego, não é mais. Foi tua realidade, não é mais. A partir de hoje, um novo ciclo começa. Quem não sabe viver ciclos novos, anda errante. Cara, isso é muito forte. Deus falou comigo isso ontem. Quando Caim matou Abel, a palavra de Deus diz que Deus fez Caim andar errante na terra. Toda a sua geração andou errante. Você sabe o que é andar errante? É dar 3 passos e errar 1. É você tentar ir por um caminho, achando que esse caminho é certo, e esse caminho te levar para um lugar que não era o destino que você tinha pensado. Andar errante é andar sem favor e sem graça. É andar no suor. É andar na luta. É andar sem o Espírito de Deus te movendo para portas certas e lugares certos. Você não vai andar errante. A partir de hoje, você vai andar certo. O favor de Deus vai te acompanhar. A graça de Deus vai estar sobre a sua vida. Você vai encerrar hoje o ciclo errante. E sabe onde estava o ciclo errante de Caim? Não estava na oferta que ele deu, estava no coração que ele deu, que não dizia respeito à oferta que ele estava dando. Um coração sujo, um coração invejoso, um coração que queria o que o irmão tinha. Sabe onde está o erro de Ananias e Safira no Novo Testamento? Não está em dar uma oferta, mas está em querer mais ser visto do que dar oferta. Ser visto, ser autopromovido, trazer atenção para si é coisa de gente carente, que anda errante. Vocês não serão carentes, vocês serão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os enche, o Espírito Santo é suficiente. Você não precisa de aprovação de homens, você precisa da aprovação de Deus. Ele está com você, a graça dele está com você, a bênção dele está sobre você, o favor dele está sobre você. Para que você quer a aprovação de pessoas? Eu não quero que as pessoas aprovem o que eu estou fazendo, eu quero que Deus aprove o que eu estou fazendo. E quando Ele não aprova, eu pergunto o que está errado que você não está aprovando o que eu estou fazendo. Tive uma situação tão delicada com relação ao meu livro, e eu comecei a perguntar: tem alguma coisa errada dentro de mim, Senhor? Tem alguma coisa errada nas minhas atitudes? E Ele me mostrou: tem sim, filho, nada errado. Teu livro está indo para a Europa em 5 idiomas. Tem nada errado, filho. Teu livro vai para o YouVersion, o maior aplicativo da Bíblia. Tem nada errado não, já vendeu 1000 cópias e nós estamos com 6 igrejas para lançar ele ainda nessa cidade esse ano. Tem nada errado não, filho. Fica tranquilo. Eu estou com você. O que você quer? O que você quer da sua vida? Você quer a vida inteira andar errante, sem a graça e sem o favor para poder agradar pessoas? Hoje você vai ter que encerrar ciclos de religiosidade aqui, encerrar ciclos de carência aqui. Hoje você vai encerrar ciclos de pobreza aqui. Você vai encerrar ciclos hoje, porque Deus vai começar um novo ciclo nessa igreja em fevereiro. Semana que vem você já vai ver uma igreja totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Deus está encerrando um ciclo hoje. Eu sei o que nós estamos passando de resistência. Você também está passando,
Mas você tem que ter a chave certa para abrir a porta que ninguém pode fechar. E agora nós vamos para a palavra. Bom, volta por favor no outro versículo. Isso, veio a ele a palavra do Senhor. Veio a quem? Esse cara é um profeta, se chama Elias. E a palavra dizia: levanta-te, vai para Sarepta, habita ali, e eu vou ordenar uma viúva que te alimente. Não só que ela te alimente, mas que ela te sustente. Ele se levantou, Elias, foi a Sarepta, chegou à porta da cidade. Ali tinha uma mulher viúva, ela estava trabalhando, apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traz-me, peço-te um pouco de água no vaso que você bebe, para que eu beba. E indo ela trazê-lo, chamou e disse: traz também um pouquinho de pão na tua mão. Para aí. Essa mulher estava andando errante. Essa mulher estava errante. Essa mulher estava à beira da morte de fome. Essa mulher tinha perdido o marido, ela era viúva. E na cultura judaica a mulher não trabalha. A mulher depende do que o marido deixou. E esse marido deixou dívida, não deixou herança. Essa mulher estava com um pouquinho de farinha e um pouquinho de água. E quem mora no deserto sabe que a água é mais importante que comida. Essa mulher estava andando errante. Ela estava trabalhando adoidado e não estava conseguindo produzir. Alguém se sente assim hoje? Trabalha, trabalha, trabalha e não vê produção. Paga, paga a conta e só tem dívida. Estava trabalhando, errante. E chega um profeta com a mulher que já está errante e pede o que para ela? Somente tudo que ela tem. Olha, eu tenho gente aqui que está na bênção, mas eu tenho certeza que se eu falar assim, ó, Deus falou para mim, que é para você dar para mim tudo que você tem, eu tenho certeza que a igreja esvazia. Absoluta. Ó, Deus falou para você dar a sua casa, seu carro, seu dinheiro na poupança, sua previdência privada, para a gente terminar esse templo aqui. Estou falando até para o templo, estou nem falando para mim. Tenho certeza que as pessoas não dão. Vamos ver a resposta dela? Ela disse, porém, vive o Senhor teu Deus. Ela está dizendo assim, ó, no linguajar de hoje: juro por Deus, eu não tenho nada. A questão não é ter ou não ter. A questão reside no coração de quem tem ou de quem não tem. Porque se ela tivesse muito, talvez seria um pouquinho mais difícil. Porque quando a gente tem muito, a gente confia mais no que a gente tem do que no Deus que nos proveu o que a gente tem. A gente abre mais o aplicativo do banco do que o aplicativo da Bíblia. A gente quer ver mais se rendeu o dinheiro que a gente esperava do que se Deus tem uma palavra para nós. A gente pensa mais na aposentadoria privada do que nos nossos filhos serem crentes e não darem um pingo de trabalho. Hoje vai ser para torar, mas você vai sair daqui com essa chave. Eu prometo para vocês. Poucas vezes na minha vida eu senti o que eu senti ontem quando Deus falou comigo. E Ele disse: eu já mudei de estação algumas vezes a igreja, mas hoje eu vou levar ela para um novo nível. Está preparado? Só que eu estou muito emocionado, então eu preciso muito da ajuda de vocês em oração, porque eu não posso ter emoção agora, eu preciso passar o que o Espírito me passou. Me ajude. Ora aí. Pastor, Deus abençoa as emoções dele, põe no lugar. Agora eu preciso ser totalmente espiritual, para que o teu espírito testifique o que eu estou falando. Ok? Então, ela disse: olha, eu juro, vive o Senhor Deus, que não tenho nenhum bolo. Só tem um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E sabe, eu peguei aqui esses 2 pedacinhos de lenha e eu vou preparar para mim e para o meu filho. Para mim e para o meu mães. Eu não estou nem falando de pai, porque pai às vezes é um pouco insensível. Mas mãe, se o teu filho está com fome, de boa, você dá para ele ou você come? Respondam. Você dá para ele.
Você dá tudo para ele, você deu seu corpo para ele, você deu seu peito para ele, você deu o teu marido para ele, você deu tudo para ele. Você dá para ele ou você come. Se vem um bandido para matar e ele diz assim, um dos dois vai morrer, você morre ou deixa ele morrer? Se você deixa ele morrer, tem alguma coisa errada com você, mãe. Mãe não mata, não deixa filho morrer, ela morre pelo filho. Mas eu creio que Deus está levantando aqui pais assim. Pais que dão a vida para os seus filhos, pais que dão a vida para suas esposas, maridos que amam e protegem e entram na frente. Lá em casa todo mundo já sabe, e não é brincadeira. Um dia Davi disse para mim, papai, se vier um homem assaltar, o que você faz? Eu falo, eu tento matar ele. Aí ele diz assim, mas como que você vai matar ele, papai? Eu vou brigar com ele, mas ele não vai matar vocês. Eu entro na frente, eu tento pegar a arma e vocês saem correndo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se autoprotege ao ponto de não dar para os seus filhos, tem uma coisa errada e não é com o seu cristianismo, é com a sua natureza humana mesmo. Eu não estou falando de cristianismo aqui não, estou falando de natureza humana. Não é natural a gente comer e não dar para o filho. Estamos juntos? Ok. Então ela falou, eu preparei para mim e para o meu filho. Para quê? Para quê? Para quê? Para comer e morrer. Ela não tinha de onde tirar. Ela estava no deserto. Ela estava andando errante. O marido deixou dívida. Tinham levado tudo dela. Ninguém teve misericórdia dessa viúva. Quantas vezes você já achou que você ia morrer por alguma coisa? Quantas vezes você achou que você ia morrer de raiva? Que você ia morrer de tédio? Que você ia morrer de fome? Que você ia morrer fisicamente mesmo? Estava doente? Quantas vezes você já teve a sensação de morte? De alguém te perseguindo? Em 2018 eu tive uma sensação de morte. A única vez que eu tive até hoje. Eu tinha recebido uma ameaça pelo telefone, eu era candidato a deputado federal por Pernambuco. Eu tinha recebido uma ameaça de um clã de políticos ali. E eu disse para o meu amigo Arthur, cara, tu vai comigo para essa viagem, faz um seguro de vida para deixar para a Ariane. Ele, não, Jô, os caras só ameaçam. Eu falei, não, eles vão para cima da gente. E na mesma hora eu liguei para o meu consultor até hoje, liguei para ele, disse assim, ó, eu preciso de um seguro de vida. Ele disse assim, mas como? Eu preciso de uma apólice de tanto, eu preciso deixar tal Ana de beneficiária, eu tenho Davi, ele disse assim, mas por quê? Eu falei, estou sendo ameaçado. Eu ia fazer uma viagem para cumprir uma agenda naquele dia, eram 3 horas de viagem. 1h30 de viagem, quando a gente chega por volta de Águas Claras ali no interior de Pernambuco, começa uma perseguição. Eu sabia que era a ligação que eu tinha recebido, ainda bem que eu já estava com seguro de vida, porque morrer é uma coisa, morrer e deixar todo mundo desamparado é outra, sabendo que você ia poder morrer. A primeira vez que eu tive a sensação de morte, com um cara com uma 12 desse tamanho, para fora do carro, mirando a minha caminhonete para atirar. Adivinha quem estava no volante? Quem estava desprotegido, sem seguro. Falei, bicho, corre. Ele vai estragar o carro. Eu falei assim, não pode estragar tudo, só não pode estragar a nossa vida. Corre, 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 corre que você tem motor, corre. E não dava tempo de trocar o volante, porque eu queria pegar o volante na mão. E eu, corre, cara, corre. E aqueles buracos assim, ó, e o cara com a 12 assim apontada pra gente, atirando pra tudo quanto é lado. Sensação de morte. Quando você tem sensação de morte, você não se importa com mais nada na vida, tudo perdeu valor. Os planos perderam valor, os compromissos, a agenda perdeu valor, as doenças perderam valor, você está quase morrendo. Ela comeu para morrer, ou ela ia comer para morrer. Então, o profeta pede uma coisa ousada, ele diz assim, não tenha medo. Meu, você está para morrer, você não tem medo? Desculpa, todo mundo tem. Eu tive. Medo não pela morte, medo por que aconteceria com quem eu amo se eu morresse.
Alguns ainda têm medo da morte. Mas assim, ele falou para ela uma coisa muito ousada: não tenha medo. Como que você não vai ter medo? Aí ele disse assim, ó: faz só conforme a... Faz conforme o quê? Quem aqui já teve que obedecer a algo muito difícil que Deus falou com você? Também. Mas o pior é que quanto mais eu obedeço a Deus, mais Ele me pede coisas que para mim são mais difíceis. Parece que eu estou subindo de nível na filiação, mas eu estou precisando abrir mão de mais coisas. Eu não sei, eu sinto que Deus está falando comigo para a próxima estação. Tawana ainda, a gente estava tomando banho para vir para a igreja, ela disse assim: Deus vai falar com a gente nos próximos dias. Eu comecei a chorar, porque Deus tinha falado ontem comigo, que Ele ia falar comigo coisas difíceis nos próximos dias. Quando Deus te dá uma palavra, não é fácil obedecer. Porque você pensa, e pensar é contrário a agir por fé, em obediência à palavra de Deus. Mas Deus disse para a gente no Profetizando a Virada, que esse ano nós teríamos que aprender o abecedário do crente, que é o quê? Obedecer. 2 chaves ele já entregou: gratidão e ganhar vidas. E a terceira ele está entregando hoje. Só falta a gente obedecer. Porém, fase dele primeiro um pedacinho de bolo para mim primeiro. Profeta egoísta, né? Não é assim que a gente pensa? Por que ele quer satisfazer as necessidades dele? Não é melhor uma viúva e um menininho comer do que um homem barbudo comer? Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Por que entregar isso? Por que eu preciso obedecer essa palavra que o pastor está lançando? Por que projeto legado? Eu já não dou meu dízimo. Não, você devolve, o dízimo não é seu. Estou te dando uma oportunidade de dar uma oferta só. Por quê? Porque a gente vai questionando tudo e não obedece a palavra de Deus, porque não tem honra no nosso coração pela palavra de Deus, tem honra no nosso coração pelas nossas necessidades. A gente pensa nas nossas necessidades. Mas deixa eu te perguntar, se tu estivesse perto da morte, aquilo que você pode dar hoje em relação a recursos, aquilo que você pode dar em relação a tempo, importa? Importa? Me fala se importa. Tua agenda importa? Se Deus pedir tua vida hoje, importa a tua agenda de amanhã? Próximo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Todo mundo dá um glória a Deus nessa hora. A farinha não faltará, o azeite não se acabará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez o quê? Conforme a palavra de Deus a Elias. Quantos dias ela comeu? Um dia só? A panela, faltou farinha? Na botija, faltou azeite? Conforme o quê? Palavra. Você está guardando sua última porção. Você está guardando o seu último culto. Você está guardando o seu último relacionamento de codependência. E Deus está falando, entrega. A palavra é entrega. Entrega. Aí a palavra que vem depois é: não faltarão relacionamentos, não faltarão cultos poderosos, não faltará recurso no banco, não faltará oportunidade para você servir, não faltará, não faltará, não faltará, não faltará. Mas você está assim, mas é o meu último, eu vou morrer. Se você ficar, você morre. Se você obedecer, você vive. Nem é sobre isso que eu vou falar, porque os pontos não são esses, mas eu vou falar uma coisa aqui. A gente tem medo da Blitz parar o nosso carro e o IPVA está atrasado, a gente ficar sem carro. A gente tem medo
do nosso filho ser zoado na escola porque está com material escolar antigo. A gente tem medo de não ter dinheiro para ir no restaurante no mês de janeiro, mas a gente não tem medo de dever para Deus. A gente não tem medo de reter oferta. A gente não tem medo de ver uma necessidade na vida do próximo e não abençoar. Essa semana eu fui testado no limite. E todas as vezes eu posso dizer, eu entreguei. Sabe por quê, meu irmão? Porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou morrer retendo de obedecer aquilo que Deus prometeu para mim. Aquilo que Ele me falou. Para mim, na escala de valores, entre condomínio e PVA, cheque especial, entre filho na escola com material escolar, entre carro novo, entre roupa boa, tudo isso está na prioridade depois de obedecer a Deus, depois de devolver o que é dele, depois de abençoar o pobre, o órfão e a viúva, depois de honrar aquilo que Ele me mandou honrar. E eu não estou falando isso com orgulho ou satisfação, não. Eu estou falando isso como a única maneira de ter a chave da honra na nossa mão. Próximo. Primeiro ponto é: nunca façais coisa alguma por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considere o outro superior a você mesmo. É impossível desonrar se você considerar alguém superior a você. Não atente cada um para o que é propriamente seu. O que é que você tem na vida hoje, meu irmão? Somente o agora e o ar que a gente respira, mais nada. Nós não temos nada. No nome de Jesus, eu oro para que as mentes cativas a Mamon sejam libertas agora em nome de Jesus. Eu oro para que as mentes gregorianas que raciocinam a partir do intelecto recebam revelação de Deus em nome de Jesus. Você está preparando sua aposentadoria, né? Deixa eu te dizer, um filho desviado pode acabar com a tua grana antes de você se aposentar. Tu está preparando, né? Os seus celeiros, né? Deixa eu te dizer, um câncer que aparece quando você ainda é novo pode te levar em 3 meses aquilo que você vai deixar para outra pessoa administrar. Tu está querendo garantir tua vida, né? Deixa eu te dizer, a tua garantia não está numa porta de emprego, não está num relacionamento, não está numa oportunidade. A tua garantia se chama o Senhor. E eu oro por um santo temor através dessa palavra, para que aqueles que porventura desonrem essa palavra experimentem da desonra que ela pode trazer para você. E eu não estou amaldiçoando ninguém, eu estou dizendo, essa é a palavra de Deus. Nós precisamos nos movimentar pela palavra de Deus, não pelos nossos sentimentos. Nós precisamos nos movimentar pela palavra de Deus, não por aquilo que eu penso. Olha, não atente para o que é seu, atente para o que é do outro. Próximo. Número 1. Vamos ler juntos, farol. A honra dá valor, não tem preço. 1, 2, 3. Honra é a virtude de considerar algo ou alguém. A viúva, mesmo diante da escassez, ela considerou mais importante dar comida para o profeta do que matar a própria fome, a fome do filho. Se você é pai ou mãe, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil a consideração e a honra que ela teve para o profeta. Ela considerou mais importante o profeta comer do que ela e o filho dela comerem. Honra é a virtude de considerar alguém superior a mim mesmo. Próximo. A honra, ela tem uma base, amor e confiança. E ela só tem uma resposta, obediência. Honra só dá quem obedece.
Honrar não tem a ver com atitude, tem a ver com coração. Muitas pessoas têm atitudes corretas, com o coração errado. Não tem a ver com interesse. Eu vou honrar porque Deus vai me honrar. Eu vou honrar porque eu vou ter uma recompensa. Eu vou puxar o saco do líder para que ele possa me recompensar com cargo. Eu vou começar a cuidar dessa pessoa porque ela vai me dar alguma coisa em troca. Ela vai cuidar dos meus filhos. Honrar é se parecer com Jesus na essência, não na aparência. Honrar é abrir mão da vontade natural sua. Tem 3 vontades naturais que o ser humano tem: dormir, comer e coabitar, para não falar a palavra chula. São 3 vontades naturais, que em algum momento da vida Deus vai pedir elas da gente. E se Ele não pedir, a gente não demonstrou honra. A gente demonstrou que a gente é animal, irracional, que não sabe dominar os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. A viúva, ela abriu mão da vontade natural dela. Não tem nada mais perigoso do que a nossa vontade natural. Ela abriu mão disso. Ela também abriu mão da sua vontade emocional. Imagine o coração de uma mãe: eu estou deixando meu filho sem comida para dar comida para um homem barbado. Ele tem mais tempo de vida do que esse homem. Ele vai viver muito mais do que esse homem. Para pensar racionalmente. As emoções dela deviam estar num turbilhão. Meu Deus, eu estou dando aqui, mas vai faltar ali. Mas ela amava a Deus mais do que ela amava a si mesma. E ela tinha um medo só. E é esse medo que eu sinto falta aqui na Farol e que hoje eu vim pregar para vocês mudarem para sempre. É o medo de desagradar a Deus. Tem um medo que a gente tem que ter na vida: o medo de não fazer a vontade de Deus. A gente não pode ter medo do governo, não pode ter medo de pessoas, não pode ter medo de circunstâncias, não pode ter medo de recursos. Nós temos que ter medo de desobedecer a Deus. Sabe, eu estou passando algo na minha vida nesse exato momento. Eu disse para a Tauana: tantas coisas boas na perspectiva racional na vida de um homem estão acontecendo comigo. Tantas coisas boas, tantos convites, tantas coisas legais, que talvez eu esperei a vida inteira e não aconteceram, e estão acontecendo agora. Mas tem uma coisa que eu estou com medo de fazer qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Estou com medo de fazer isso e não ser certo para Deus, fazer aquilo e Deus não se agradar. Ele perdeu o favor dele sobre a minha vida, sabe? Eu vejo pessoas tomando decisões sem mesmo temer se elas estão fazendo a vontade de Deus. Dentro delas tem uma empolgação. Adrenalina, eu estou cuidando, olha, eu estou avançando, eu estou promovido, eu estou ganhando, olha, eu vou ser importante. Mas lá no fundo tem uma dúvida. E é essa dúvida que eu, se fosse você, perguntaria para Deus se está na vontade de Deus. É irracional do ponto de vista espiritual não se preocupar em desagradar a Deus. É irracional a gente não fazer voto com Deus, jejum, oração. Quando o Pretinho me disse hoje de manhã que Deus ia falar com a gente, Deus já tinha falado comigo isso, eu falei assim: então amanhã a gente começa um jejum juntos. Porque eu quero estar limpo de emoções, limpo de razão, limpo de vontade, para poder, a hora que Deus falar comigo e Ele vai, eu poder obedecer prontamente. Eu quero obedecer na hora. Eu tenho medo de desagradar a Deus, eu tenho medo de fazer alguma coisa que não vai agradar a Ele e vai perder o favor dEle sobre as nossas vidas, porque Ele já me fez vencer gigantes. Quando todo mundo virou as costas, Ele estava comigo, Ele me foi à frente, Ele foi a minha bandeira, Ele me honrou no meio dessa cidade. Quando tudo fechou, Ele disse: eu vou dar o dobro de tamanho para que todos vejam que eu estou com você. Quando tudo deu errado, Ele fez a coisa dar certo, e eu não quero perder Deus do meu lado. Você quer perder Deus do seu lado? Se você quer, continue agindo do jeito que não importa, só pelas emoções, só pela razão, só pela sua vontade. Eu não quero perder Deus do meu lado, eu não quero perder Ele comigo, eu não quero perder o favor dEle. Posso perder gente, posso perder amigos, posso perder família, mas Ele eu não vou perder.
Eu decidi que eu não vou perder ele, que ele vai ter que me aturar até o último dia da minha vida aqui na terra. Eu vou olhar para os olhos dele e dizer: está tudo certo entre a gente? Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa impedindo a gente de poder olhar um para o olho do outro de maneira sincera? Você olhou para a face de Deus hoje, irmão? Você olhou para a face de Deus essa semana, irmã? Você conseguiu olhar para Deus e Ele enxergar você como você é, e ainda assim dizer: eu estou com você? Está tudo certo se hoje Ele te chamar para a grande ceia do Cordeiro e Ele te disser: me dê a sua vida. Tudo certo? Ou você está valorizando mais churrasco com os amigos do que a presença dEle? Ou você está valorizando mais uma oportunidade do que a presença dEle? Ou tu honra mais todo mundo do que honra Ele? Ela não tinha medo de obedecer. Ela teve medo, mas ela não cultivou o medo. É natural a gente ter medo. Não é natural a gente cultivar o medo de obedecer a Deus. O único medo que a gente tem que ter é de não obedecer. Para sempre. Próximo. A honra, ela paga preço, mas dá valor. Se nada me custou, meu amigo, nada me vale. Se não tem custo nenhum isso aqui não me vale de nada. Eu não tenho isso como honra, como algo importante. Se isso aqui é só mais uma reunião, isso não é o culto que vai mudar a minha vida. Se isso aqui é só mais uma igreja que eu vou, essa não é a igreja que Deus me plantou para me multiplicar. Se eu posso ir aqui e ali, se é a mesma coisa, desculpa, esse não é o lugar para você. Pastor? Sim. Se eu não honro a casa de Deus como a minha casa, desculpa, essa não é uma casa para você. Procura uma que seja, que você tenha esse sentimento, que seja realmente a casa que Deus preparou para você. Não viva pela metade de honra, ou pela honra superficial e aparente, mas que no coração não é. Para mim não tem outra possibilidade, sabe? Já pensei muitas coisas da minha vida, já pensei muitas possibilidades, já tive vários convites, e eu fico pensando assim: eu não deixo o que Deus me deu. Ah, pastor, você é o pastor principal, muito fácil fazer isso. Não, meu filho, eu sou empreendedor de cabeça, fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa, preparo 2, 3 para ficar no meu lugar e continuo pastor aqui, fazendo o que eu quiser, onde eu quiser. Mas não, Deus me plantou aqui. Enquanto eu não ver esse lugar com propriedade exclusiva, assinada, registrada, é da Farol, eu não saio daqui. Esse lugar aqui, enquanto eu não ver todos os meus dízimos e ofertas abençoando esse lugar, eu não saio daqui. Eu não saio, porque essa é a minha casa. Foi o lugar que Deus me plantou, foi o lugar que Deus me resgatou. Onde Ele começou com 22, multiplicou para 30, 40, 50, 60, 70, 80. É onde Ele está multiplicando a minha vida, é onde Ele me enriqueceu, é onde Ele curou minha esposa do câncer. Esse lugar é o lugar onde eu quero criar os meus filhos. É onde hoje de manhã eu vi meu filho acordando sozinho, fazendo devocional. É onde eu quero ver os meus filhos batizados pelo Espírito Santo. É onde eu quero ver milhares de mendigos se rendendo a Jesus. É onde eu quero ver uma ONG forte, valorosa, evangélica nessa cidade se levantando. É onde eu quero ver milhares de pessoas sendo educadas. É onde eu quero ver uma multidão tendo sede e fome do Espírito Santo. É onde eu quero estar. Essa é a minha casa. Não serve outra. Tem maiores, tem mais estruturadas, tem mais antigas, mas não tem melhor. Para mim é essa. Eu honro. Eu honro quem Deus me deu. Eu honro você. Eu paro o que eu estiver fazendo para te responder. Mas eu não honro mais quem não celebra a minha presença. Porque eu aprendi que Jesus não honra e não faz milagre onde Ele não é celebrado. Eu não honro mais quem me usa. Acordem, Farol, eu estou falando isso do fundo do meu coração. Eu não honro mais quem me usa para me ter na foto. Quem não me dá honra, me faz esperar e acha que eu sou escravo e empregado. Não honro. E você não deveria honrar. Você não deve honrar quem não te celebra. Você não deve honrar quem não tem a mesma visão de Deus sobre você. Você não deve honrar, a não ser que seja pai e mãe. O resto, não deve. Não deve. Eu provo para você na Bíblia. A palavra de Deus nos diz claramente que Jesus, eu acho que é o próximo slide. Acho que é o próximo ainda. É o versículo que Jesus está em Mateus capítulo 6, se eu não me engano.
ou antes. Jesus, ele estava passeando por um povoado. E a palavra de Deus diz que ele não pôde fazer milagre ali, porque a sua presença não era honrada, não era celebrada. Eu fico perguntando para Jesus, se Jesus está precisando de fato fazer uma poda no nosso meio, para poder criar brotos que honrem a Ele e valorizem o que eles têm aqui nessa casa. Eu estou perguntando para Jesus isso seriamente, eu estou entrando em jejum por isso, porque eu percebi que quanto mais pessoas novas chegam, mais elas honram a gente, mais elas valorizam o que essa igreja produz. E eu pedi para Jesus, de fato, tirar de perto quem não honra a Jesus nesse lugar e quem não honra o que eles têm nesse lugar. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns poucos doentes, pondo a mão sobre eles. Por quê? E aí, porque ele ficou admirado que eles não tinham fé. Engraçado que a gente chama Jesus do quê? Jesus de Nazaré. Por que Nazaré foi o codinome de Jesus? Porque no lugar que Jesus não fez milagres, foi o lugar onde as pessoas sentiram mais a falta dele. Quando Jesus passou por ali, ele falou: não vou poder fazer muitos milagres porque não tem fé aqui. E ele vazou. E ele me ensina e ele te ensina. Você entrou numa casa, deseja paz. As pessoas não te dão a paz? Sacode o pé da poeira e vaza. Você não deve honra a quem não celebra sua vida. Você não deve honra a quem não sabe comemorar suas vitórias. Você não deve honra a quem não sabe pegar junto na sua luta. Você deve honra somente a pai e mãe, mesmo que eles não façam isso, porque isso é mandamento eterno. O resto, você só fica se te honrar. Outro dia eu estava treinando um amigo meu. Eu disse para ele assim: você para de não saber o seu valor. Porque para a gente amar o próximo, a gente precisa saber que Deus nos ama. A gente precisa se amar. Talvez, falei para ele, talvez você está comigo essa semana, é só para te dizer isso. Você para de não saber o seu valor. Para a pessoa que está do seu lado, você para de não saber o seu valor. Porque quem não sabe o seu valor, não sabe dar valor ao Deus que te criou. Vou repetir. Quem não sabe o seu valor, não sabe dar valor ao Deus que te criou. O coração está aberto, as portas também, para filhos e filhas que honram a Deus e essa casa. Sabe, a sensação que eu tenho, quando minha esposa foi fazer o tratamento de isolamento uma semana, né? Eu queria ensinar meus filhos a honrar a mãe deles. Eu chamei uma tia minha que é muito boa com artes. Falei assim, queria decorar toda a casa para ela. Estou trabalhando 14 horas por dia. Estou preocupado com ela. Tenho o peso da igreja nas minhas costas. Mas eu preciso da sua ajuda, porque eu não sou muito bom de arte. Você me ajuda? Ajudo. Ah, irmãos, para quê? Nem precisava. Davi começou a fazer desenhos. Mamãe, você faz muita falta. Mamãe, nós te amamos. Mamãe, não faz mais isso com a gente. Nós espalhamos pelo quarto, pela casa, pusemos balão. Quando ela chegou, ela olhou e falou assim: você fez tudo isso? Eu falei assim: eu provoquei a situação. Mas quem escreveram foram eles. Quem escreveu foi eles. Eu não falei para eles escreverem uma palavra que está escrito aí. A honra está no coração deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você peque na forma, não peque no coração. Nós podemos exagerar na forma, mas nunca erraremos a medida de honra no coração. E por favor, a partir de hoje, saiba que você é honrado por Deus. E você só vai poder honrar aos outros e a Deus se você souber dar o seu valor. Honrar é uma chave. Honrar o que é, pastor? Em primeiro lugar, a sua própria palavra. Honre a palavra.
com dano próprio, honre sua palavra, Deus vai te honrar. Prometeu, vai ter prejuízo, não importa, cumpra. Porque eu já vi gente prejudicada na terra com autoridade no céu, mas já vi gente tirando vantagem na terra sem o favor de Deus no céu. Esse culto hoje é para tornar a gente crente de tutano, aleluia. Honra a sua palavra, irmão. Honra seus pais. Pastor, meu pai é um alcoólatra. Minha mãe é uma prostituta. Pastor, minha mãe é chata. Meu pai é cafajeste. Não tem problema, honra. Não honra a atitude dele, não honra a atitude dela. Honra a pessoa. Honra a posição. Mostre para os teus filhos que você tem honra para os teus pais. Honra, ainda que eles te desonrem. Honra. Porque Deus vai cumprir promessas sobre sua vida se você fizer isso. Mas sabe o que mais você tem que honrar? Honra as autoridades que Deus te deu. Pastor, eu não gosto do 13. Não tem problema. Honra. Você está mandando honrar o 13? Estou. Honra orando por ele. Deus, toda a autoridade foi instituída por ti. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor tire todas as trevas daquele governo, Senhor. Eu honro, Senhor, os professores, eu honro, ó Deus, os pastores, eu honro, Deus, os ministros, eu honro, Deus, o prefeito, eu honro os juízes dessa terra. Tem gente que está sem o favor de Deus e não entende por quê, porque acha que tem direito de falar de quem Deus mandou a gente honrar. Você está achando que tem direito de falar de quem Deus mandou você honrar. Você acha que tem direito de fofocar sobre quem Deus mandou você orar. Você está achando que tem direito de processar quem Deus mandou você honrar. Irmão, essa é a chave de hoje que vai abrir portas que ninguém pode fechar. Honra não é um pedido, honra é uma ordem. Eu prego isso não só sobre vocês e sobre quem está online. Eu prego isso sobre os ares. Porque quem chegar nessa casa vai aprender honra, mesmo sem a gente pregar. Porque o Espírito de Deus vai ensinar cada um e cada uma. Eu oro para que nunca mais a gente tenha que pregar um sermão sobre honra. Que essa casa seja uma casa de honra em nome de Jesus. Que as pessoas sintam a honra de Deus aqui. A maneira como Ele nos favorece. A maneira como Ele nos agracia. E que elas retribuam em honra o que Deus está fazendo. Honra a palavra de Deus. Honra a palavra de Deus mais do que você honra os seus sentimentos. Honra a palavra de Deus mais do que você honra as suas vontades. Está em guerra? Honra a palavra de Deus. E começa a declarar salmos sobre essa guerra, né? Muitos irmãos, pastor, que janeiro foi esse? Irmão, não dá honra ao diabo não. Reclama não. Bendirei ao Senhor todos os dias da minha vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Mas eu estou com vontade de reclamar. Não, mas você vai adorar o Deus forte, o poderoso, o Senhor das batalhas. Ele é o Rei da glória. Mas está tudo ruim, mas Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus provedor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de louvor, Deus de acesso. Eu te amo, Deus. Começa a vacinar seus ambientes com a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. Honre a sua igreja, irmão. Honre a sua igreja. Honre não o benefício que ela te dá. Honre não a creche que você tem particular aqui. Honre não apenas o ambiente espiritual que gera milagres aqui. Honre a igreja. Honre, porque isso é bom para você. Sabe, às vezes a gente honra e a gente fala assim, eu vou te falar qual que é o papo do religioso, sabe? O papo do religioso é assim, Deus está em todos os lugares. Pois então vai para todos os lugares, não vem para cá não. Um irmão que está vindo para Farol me testemunhou essa semana que a vida financeira dele completamente estava amarrada. Completamente amarrada. Ele viu coisas erradas na outra igreja, parou de devolver o dízimo. E a vida dele ficou toda amarrada. Aí ele veio para cá. E não fui nem eu que falei para ele. Deus usou uma outra pessoa para falar para ele, cara, tu precisa devolver o dízimo. O diabo está tendo acesso na sua vida.
E ele falou, tá bom, então eu vou começar a devolver. Toda vez que entrar uma coisa na minha conta, eu vou devolver naquela hora. E começou a devolver. Em um dia, Deus ampliou os negócios dele com o acordo que ele fez, coisa que ele não estava tendo em um ano. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você honra, é bom para você, meu irmão. Seja inteligente, comece a honrar. Honra. Às vezes a gente está acostumado com a bênção, sabe? Quem é pai e mãe vai me entender aí. Sabe que você proporciona tudo para os seus filhos? Ele tem tudo no automático e ele acha que é sua obrigação dar a ele, hã? Sim? Hã? Você dá tudo para o seu cachorrinho, dá tudo para o seu gatinho, né? Coloca todos lá os alimentos molhados para eles, e eles estão achando que é direito deles não comer só ração, eles querem também o alimento molhado, eles querem a carninha moída. Deixa eu dizer uma coisa, não é normal ter carninha moída com ração, tá? Isso é privilégio, honre. Não é normal ter ar-condicionado no quarto não, tá? Honre. Não é normal uma casa como essa não ter gabinete pastoral, mas as salas das crianças estão prontas, tá? Honre. Não é normal a gente muitas vezes fazer o que não pode para dar para vocês o que vocês precisam. Não é normal. Honre. Honre seus pastores e os seus líderes. Essa casa já tem 6 pastores, em breve terá mais, eu creio nisso. Deixa eu dizer uma coisa, honre, honre. E eu não estou falando isso para mim, eu estou falando isso para você. Não estou falando isso porque eu preciso. Quem me conhece de perto sabe que sou desprovido de vaidade e de carência. Não tenho. Tenho outras limitações, essas não. Não tenho carência e não tenho vaidade no sentido de precisar de elogio. Até porque Deus me fez um colérico tipo mais forte que existe. E coléricos, eles têm um grande problema. Eles têm que tomar cuidado com a insensibilidade, mas nunca com a carência. A gente não sente carente. É uma coisa do colérico. É o temperamento da pessoa, vocês entendem? E Deus sabe por que eu precisava ter esse temperamento. Deus sabe por que eu precisava estar à frente dessa igreja. Entendem uma coisa? Mas honrem, honrem, honrem quem Deus falou para você honrar. Tudo isso está na Bíblia. Honrar a palavra de Deus, honrar os seus pais, honrar as autoridades, Romanos, honrar a sua igreja, honrar os seus pastores e líderes. Próximo, honrar é uma chave. Algumas frases que Deus me deu ontem que eu quero concluir. 1. Quem honra, recebe legado. Chaves de autoridade que abrem portas e acessos. Alguém foi me dizer essa semana, olha, começa a procurar o lugar do teu dom. Falou para mim. Eu pensei, meu Deus, onde é o lugar do meu dom? Quando eu vou fazer algum cadastro, me perguntam qual a sua profissão. Eu não sei se eu respondo que eu sou pastor, empresário, corretor de seguros. Se eu respondo que eu sou internacionalista, cientista político. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu acho que o meu dom não é uma posição. Meu dom é amar as pessoas e cuidar das vidas. Onde eu tiver pessoas para amar e cuidar, ali está o meu dom. Ame a honra e receba o legado. As chaves que abrem portas e acessos para você atuar no dom que Deus te deu. Tem pessoas aqui que são vocacionadas ao empreendedorismo, outras que são vocacionadas na área da saúde, outras que são vocacionadas na família, vocacionadas no administrativo. Comece a honrar a Deus e receba as chaves para que o seu dom seja exercido com excelência na área que Deus te escolheu. Próximo. O caminho de honra, pensa assim, um caminho. Você estabelece viver, ele é uma ponte para o seu destino. Então enquanto você está honrando, Deus está pavimentando essa ponte, sim ou não? Presta atenção, farol, você está pavimentando uma ponte para o seu destino quando você honra. Mas ficou para trás um caminho inteiro, que a sua geração vai passar depois de você. Eu não sei se você pensa no longo prazo, mas eu penso. Eu não sei se você já parou para pensar que você vai ficar velho um dia, mas eu já parei. Eu não sei se você pensa que você vai precisar do resto da vida da bênção de Deus. Enquanto você honra, você coloca blocos de pavimento na ponte do seu destino. E o que fica para trás é um caminho
para a sua próxima geração. Aleluia. Aleluia. Eu vou ver meus filhos amando a Deus. Eu vou ver meus filhos amando a igreja. Eu vou ver meus filhos amando a mim e a mãe deles. Eu vou ver meus filhos sendo usados por Deus de maneira muito mais poderosa do que a que eu estou sendo. Eu vou ver meus filhos cheios do Espírito Santo, porque eu tenho buscado trilhar esse caminho de honra, e eles vão ter que passar por esse caminho. Está preparado para eles? Está pronto? Um dia um filho meu disse assim: papai, quando eu crescer, eu quero muito te dar um carro vermelho. Eu olhei para a mãe dele e disse assim: que dia que eu pedi um carro para o Davi? Nunca. Ainda mais vermelho, que nem é a minha cor favorita para carro. Mas é a dele. É a cor favorita dele. Eu falei: que carro vai ser, filho? Vai ser aquela caminhonete bem alta. Qual, filho? Aquela bem alta, quando passava na rua eu te mostro. Era uma Dodge Ram. Eu olhei para a Tawana e disse assim: eu nem gosto muito de caminhonete. Você sabe que quando a gente teve caminhonete, a gente nem se adaptou, porque ela trepida muito quando ela está vazia, caçamba. Aí ela olhou e falou assim: é o caminho, Dengo. É o caminho que você gerou, que ele, sem saber, já está trilhando. Deixa eu te dizer uma coisa: as suas escolhas hoje são eternas. O caminho de honra, ela estabelece uma ponte para o seu destino, mas ela é um pavimento para a geração que vai vir próximo. Suas palavras falam, suas atitudes gritam, mas só o seu coração pode honrar. Honra não é uma questão de atitude, não é uma questão de palavras, é um estado do nosso coração. Eu quero começar fazendo um concerto com vocês hoje aqui. Eu quero pedir para você, pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Se em algum lugar do seu coração tem algum tipo de desonra. Eu sei que no trajeto da nossa vida a gente é ferido, a gente é machucado. As pessoas, as circunstâncias, os líderes, os pais. Mas hoje eu quero que essa igreja saia daqui com essa chave de favor. Eu sei que essa semana Deus vai começar a fazer milagres, porque milagre é uma questão lógica, é uma questão de chaves de acesso. Se você tiver a chave de acesso, se você honra Jesus, se você honra a presença dele, e não tem desonra no teu coração por nada e por ninguém que eu falei aqui, pode ter certeza que as coisas vão começar a acontecer. O inimigo pode te resistir até uma hora. Chega uma hora que Deus fala assim: basta, basta, basta. A palavra de Deus diz que Deus dá limite ao oceano, de modo que o oceano não pode invadir a terra se não for da vontade de Deus. O oceano não pode varrer a calçada se não for da vontade de Deus. Deus diz assim para as águas do oceano: parem aqui. Está na Bíblia, Salmos 19, se eu não me engano. Pare aqui. Quem mora em cidade de praia ou já morou sabe do que eu estou falando. Ei, se você tiver honra hoje, amanhã Deus vai fazer proeza na tua vida. Pastor, mas como eu posso ter honra para o meu pai? Ele abusou de mim. Deixa eu te dizer uma coisa: libera o perdão para ele e honre a posição dele, a posição de pai. Não fale mal dele, ore por ele. No aniversário dê um presente, no Natal dê um panetone, abençoe. Pastor, a minha mãe é uma pessoa muito difícil. Tá, tudo bem, pode ser. Deixa eu te dizer uma coisa: honre que ela te carregou na barriga 9 meses, que ela te deu de mamar quando você não podia se alimentar e você estaria morto se ela não estivesse aqui. Honre, 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 honre. Farol, existe um clamor do Espírito Santo nessa manhã que a gente precisa honrar, porque a honra vai determinar o nosso próximo nível de favor. Honre, Farol, honre, Farol. Honre com os teus recursos, Farol. Honre com as tuas ofertas alçadas, mas honre com o teu tempo, honre com as tuas orações, honre com a tua vida, honre falando de Jesus para outros, honre treinando outras pessoas a serem espirituais como você está aprendendo a ser espiritual, a sair da carnalidade, sabe, a sair da alma, a sair da razão. Comece a honrar, honre, 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 honre. Se teu filho, pai, desonrar tua esposa, sabe o que você faz?
você dá moral nele. Você diz assim: ela é minha mulher, trate com honra, porque eu não levanto a voz para ela. Mães, se teu filho, tua filha tentar jogar você contra o teu marido e começar a falar mal dele, diz assim: ei, coloque-se no seu lugar. Esse homem é de honra, ele trabalha dia e noite para ver essa casa provida. Você coloca a tua língua dentro da boca. Se começarem a falar mal da tua igreja, sabe o que tu faz? Ou de qualquer outra igreja, não deixa falar mal de igreja. Sabe o que tu faz? A igreja de Jesus, cuidado com a tua vida. Tu tá atraindo maldição para tua vida, cara. Se começarem a falar dos teus líderes, posicione-se, porque o fofoqueiro passivo é tão danoso quanto o ativo. Quem recebe informação está em tanto pecado quanto quem dá informação, porque está participando de uma maledicência. E aí, se você quiser estrelinha no céu mesmo, sabe o que tu faz? Fale bem de quem fala mal de você e ore por quem levanta mentira por você. Se tu quiser estrelinha no céu, aí você vai para o nível hard da honra, que é simplesmente falar bem de quem fala mal de você e orar por quem fala mentira de você. Aí é nível máximo. Eu sei que Deus tocou no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo que essa era a palavra que vocês precisavam. Eu queria pregar hoje uma palavra muito evangelística, porque eu estou querendo falar de Jesus para todo mundo, porque Ele falou que essa é uma chave, mas Ele falou, está faltando a terceira chave do molho de chaves. Eu não acabei de entregar chaves ainda, entreguei a gratidão e ganhar vidas, mas agora eu tenho que entregar a honra. Eu queria que você, se Deus falou com você, saísse do seu lugar e manifestasse essa palavra. Vem até aqui à frente, num ato de arrependimento, dizendo: Senhor, olha o meu coração, veja onde tem desonra aqui, Senhor. Veja se existe alguma área da minha vida que não está te agradando. Veja se eu estou desonrando a tua palavra, Jesus. Vê se tem alguma coisa que o Senhor não está gostando. Vê se tem alguma coisa que eu estou pensando mal, que eu estou sentindo mal. Deus, olha o meu coração, Deus. E por favor, cura a minha vida nessa manhã. Me entrega essa chave de honra, Deus. Começa a pedir perdão a Deus por todas as vezes que você lançou palavras de maldição contra outras pessoas, por todas as vezes que você amaldiçoou líderes, falou mal de autoridades. Peça perdão a Deus, peça perdão a Deus. Eu sei que às vezes você ressentido fez isso. Não tem problema você ter feito, tem problema você continuar fazendo. Para hoje. Todas as vezes que você não ouviu a palavra de Deus como você deveria, com o olhar, com a pureza da palavra de Deus, você ouviu pela sua lógica de alma, pela sua lógica racional. Peça perdão a Deus agora. Deus, me perdoa, eu não quero viver esse ano cheio de resistências, eu quero viver esse ano cheio do teu favor. Eu preciso do teu favor, Deus. Eu preciso do teu favor, Deus. Por favor, Deus, me favoreça. Eu sei que nesse altar também tem orações para serem feitas, gente. Vamos fazer? Vamos fazer antes de louvar? Eu sei que não fica a coisa mais bonita do mundo, mas vamos pedir perdão a Deus? Vamos pedir perdão a Deus e vamos deixar uma pedra no passado. Vamos encerrar o ciclo de desonra hoje. Hoje a gente coloca uma pedra na desonra. Essa igreja não tem pacto com desonra. Essa casa não tem pacto com desonra a Deus, desonra a sua palavra, desonra aos pais, desonra as autoridades, desonra aos pastores e líderes. Essa casa é uma casa de avivamento. Essa casa é uma casa de nutrição para todas as outras casas dessa cidade. Essa casa é um lugar de destino e de propósito. Essa casa não é um lugar de usar. Essa casa é um lugar de doar, é a casa de servir, é a casa onde tem pão e presença e pão. O Pai nosso está no céu. Essa casa não é uma empresa, essa casa é uma instituição da família de Deus. Ela não é uma instituição lucrativa, ela não é uma instituição não governamental. Essa casa é a família, é a sociedade de Deus aqui na terra. Nós abençoamos todas as orações feitas com o coração puro e sincero, e declaramos hoje encerrado o ciclo da desonra na vida e na família dos meus irmãos e irmãs. Nós declaramos a Deus o ciclo de desonra encerrado sobre aqueles que estão nos assistindo online. Nós declaramos o ciclo de desonra fechado na autoridade do nome de Jesus.
E agora chaves, Deus. Começa a entregar chaves, Deus. Começa a entregar chaves, Deus. Chaves que abrem portas que ninguém pode fechar, Deus. Chaves de honra. Chaves que só o Senhor pode colocar nas mãos dos teus filhos e filhas. Obediência, Deus. Obediência à tua voz. Obediência ao teu chamado. Obediência aos propósitos que tu tens, Pai.